Gente, como vocês estão? Tudo bem aí? Tudo bem? Que bom. Espero que sim, espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre medo de se relacionar, medo de amar, assim, no sentido mais amplo, né? Que eu acho que é um bom jeito de dizer. Medo de amar, medo do outro, medo de se relacionar com o outro, medo do encontro com o outro, medo do que pode acontecer no encontro com o outro. Para falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre o medo um pouco. Assim, o que é medo? O que é sentir medo? Como é que isso se apresenta na nossa vida de maneiras diversas? Assim, entender um pouco o que é esse afeto, essa sensação, esse sentimento. Entender de onde que vem, para que serve isso, o medo. E aí como que esse medo pode estar se montando na sua vida de uma maneira que te, vamos dizer assim, impossibilite de se relacionar com as pessoas. E tem saídas para isso, claro que tem, sempre tem. Então pensar sobre essas situações e vou aqui nesse vídeo um pouco diferenciar diferentes medos de se relacionar, né? Acho que tem diferentes jeitos de sentir medo, diferentes razões para sentir esse medo, diferentes origens para sentir esse medo. E a gente vai um pouco diferenciar essas diferentes modalidades de medo de se relacionar. E para depois entender do que a gente está falando com você aí na sua história, tentar entender no limite que isso aqui traz, né? Um vídeo no YouTube, mas tentar para você te ajudar a tentar entender aí. E aí a gente segue pensando alternativas para conseguir sair disso e talvez ter a possibilidade de se abrir para se relacionar e encontrar e ter encontros na vida talvez menos ameaçadores. Importante é que esse vídeo não é para pessoas que querem dar conta de resolver o medo de outras pessoas, né? Então, se você... Quer dizer, você pode ver o vídeo, óbvio, né? Mas essa é uma coisa que eu escuto muito, assim, que não, ele ou ela tem muito medo de se relacionar por conta de sei lá o que, sei lá o que. Esse vídeo eu tô falando aqui para se você tem medo, não se você quer resolver o medo do outro. O medo do outro, de modo geral, é o outro que vai ter que resolver, tá? Então, que isso várias vezes acontece, assim, que a gente começa a falar do medo do outro. O medo do outro é o medo do outro, né? O outro que sente esse medo, nesse sentido, entende? Então, não é porque ele foi criado assim, então ele tem medo de sentir. Tá, mas não é você que vai cuidar disso, né? Eu acho. A gente pode ajudar as pessoas, mas esse vídeo aqui é para falar para com quem está sentindo medo na vida de se relacionar, tá bom? Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro a gente tem que tentar entender o que é o medo, assim, né, no sentido mais amplo. Eu tenho muito interesse nesse assunto, eu sou fóbico, assim, desde criancinha, desde muito pequeno, tenho muitas fobias diferentes e eu fui, inclusive, em certo sentido, comecei a procurar terapia, análise e tal, para lidar com essas coisas, assim. Fui procurar ajuda com 14 anos, 14, 15. Mas isso era muito presente na minha vida e foi ficando mais presente e mesmo fazendo terapia, foi ficando mais presente e se desenrolando em várias outras coisas. Aí eu tive pânico, o que a gente chamaria de pânico hoje em dia, que lá para o Freud era neurose de angústia. E aí depois o pânico meio que foi alguns episódios de pânico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e depois esse pânico meio que virou uma espécie de ansiedade mais geral, assim, que me acompanha, ainda me acompanha em muitas situações, hoje em dia muito menos, mas ainda me acompanha. É uma coisa que existe assim como uma espécie de pano de fundo. E isso é muito frequente para muita gente, é um sofrimento muito intenso, a coisa do medo, muito mesmo. Essa espécie de ansiedade, para quem não sente medo, assim, é difícil até de explicar, né? Mas é uma espécie de ansiedade sem objeto, né? Não é medo de algo, é como se você estivesse sempre com medo de algo que não está, né? Então como assim? Então como é que é possível sentir medo sem objeto? Então isso seria angústia, assim, no sentido mais
mais amplo, mas a gente vai falar aqui em termos mais concretos. O medo é um desses sistemas básicos, aqui entrando na ideia da neurociência afetiva, tá? Já falamos muito sobre isso, se você não sabe do que eu vou falar agora, eu fiz alguns vídeos explicando alguns paradigmas da neurociência afetiva, e eu vou botar aí embaixo, mas na neurociência afetiva, especialmente no estudo de um sujeito chamado Jaak Panksepp, ele organiza 7 sistemas de afetos básicos, né? Vou botar aqui, ó. Blá, blá. Então, um desses 7 sistemas aqui é o medo, fear, né? Em inglês, mas é o medo. O medo, ele é um desses sistemas e ele tem uma função muito simples, muito simples na nossa vida, que é proteger a gente das ameaças, né? Então, a gente sente medo para a gente se afastar, se defender do que pode ameaçar a nossa existência. Num sentido evolutivo, é muito claro de entender para que serve o medo, né? Assim, você tem medo para você fugir do seu predador, né? Fugir do problema na vida. Então a gente tem sistemas que levam a gente para encontrar o mundo, né? Que fazem a gente querer se encontrar, tipo seeking, que é o mais importante deles, eu acho. Ou lust, que é o prazer erótico desse encontro, por exemplo, ou play, que é o prazer do brincar e tal. Mas a gente tem outros sistemas que nos protegem um pouco assim desse encontro ameaçador. E desse outro lado a gente teria mais claramente 2 sistemas. Um é o fear, é o medo dessa coisa que faz a gente ou congelar ou fugir. Depende da intensidade do estímulo nesse sistema. E é um sistema, vou mostrar para vocês aqui, ó, gosto de mostrar, vou mostrar hoje. É um sistema mesmo, ele está na cabeça. Assim, quando eu estou falando de um sistema, eu quero dizer, ele está no nosso cérebro. Aqui, ó, a figurinha dele aqui, ó. Dá para ver? Então, tá aí esse sistema. Esse é o sistema, são as ramificações do sistema fear. E um outro sistema que protege a gente é o rage, a raiva, né? A reação de lutar, né? Então, não é o tal do bater ou correr, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Quando você encontra uma ameaça, você tem 2 opções, sendo um animal que não tem articulação, né? Obviamente, mas que é lutar ou fugir. Aí estou falando no sentido evolutivo, né? Enfim, dá para entender como isso funciona e isso funciona em todos os mamíferos, é o mesmo sistema, assim, ele é muito parecido, como o que estimula ele e tal, as regiões e tal, e o tipo de reação. Aí, por exemplo, os ratos, tem uma coisa muito interessante que eu acho, os ratos eles vão nascer já, eles vêm de fábrica com medo de gatos. Assim, como pode? É uma memória transgeracional, sim. Tem uma molécula específica lá dos gatos ali que entra neles num lugar específico que faz uma sensação de aversão para eles. É uma ferramenta evolutiva que dá conta de resolver o problema de que se você encontrar um gato, um encontro só, já é o bastante para você morrer sendo um rato. Então não dá tempo de aprender esse medo na vida, você tem que vir com ele já, né? Porque senão vai dar errado. Então a gente pensa o medo como um aprendizado, e ele é em larga medida um aprendizado. Então nesse sentido do que a gente vai ter medo na vida é muito variável, muito variável, muito variável. Cada pessoa vai desenvolver uma maneira, uma série de referências de medo, de experiência de medo, mas tem, por exemplo, esses medos que vêm, no caso do rato, por exemplo, e aí uma discussão se a gente humano tem algum medo que vem de fábrica. E aí tem gente que vai argumentar que sim, que tem, por exemplo, o bebê que se sente muito ansioso quando você não sabe pegar ele direito, que ele tem medo de cair ali e tal. E essa é uma argumentação muito difícil de sustentar, porque é difícil de testar isso nos humanos, né? No momento que a gente consegue testar, né, que é falando ou vendo as crianças atuando em relação ao medo, mas tem a ver com a fala, com o relato já, a gente já tem uma construção desse medo feito. Então, por exemplo, tem uma experiência, vou tentar botar a referência para vocês, de uma estimulação em adultos desse sistema, do mesmo sistema, da mesma região desse sistema, e é muito interessante que cada adulto vai relatar uma imagem, né? Então, a mesma estimulação, aí um cara vai dizer, me dá uma sensação de incerteza, como se eu estivesse entrando num túnel escuro. Um outro sujeito vai dizer, estou me sentindo no meio de um mar revolto, cercado por ondas de todos os lados, me ameaçando. Um outro sujeito vai dizer, eu estou sentindo que tem alguém me perseguindo. E é a mesma estimulação. Só que ela, em cada sujeito, em função da história desse sujeito, vai gerar uma experiência diferente.
Muito interessante, né? O humano é um troço assim, então com a gente é tudo muito mais complicado. O sistema é o mesmo, mas como a gente tem esse mega córtex aqui, gigantesco, cheio de memórias e articulações, a gente vai construir experiências de medo muito particulares. Mas o que acontece, que é um fato, é que se esse sistema ele é super estimulado, especialmente no momento de maturação dele, mas não só, se ele é super estimulado, ele pode ficar tão sensibilizado que ele não desliga mais, como se fosse isso. E aí a gente está falando, por exemplo, do estresse pós-traumático, né? De gente que, por exemplo, sofreu situações de violência, enfim, muito intensa, ao longo de muito tempo, ou de uma violência muito intensa, guerra, ou um assalto, ou sequestro, ou uma situação amorosa de muita violência, de violência mesmo, né? Física ou emocional, que isso pode gerar uma situação de sensibilização desse sistema de modo que ele nunca desliga mais, você fica com medo, que é justamente o estresse pós-traumático. Você continua com medo. Enfim, e aí todas as complicações que isso gera, as discussões para tentar dar conta disso, e quais são os melhores tratamentos para isso e por aí vai. Mas então esse sistema ele é pensado para te defender, né? Só que ele pode então ficar ativo demais nesse sentido, e quem tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado tá com uma certa atividade muito intensa desse sistema. Aqui é importante fazer uma distinção entre duas coisas que vão se misturar várias vezes, que são o sistema fear e o panic, né? Esse medo de perder o vínculo, da solidão, né? Do desamparo, do abandono, né? São dois sistemas diferentes e são cadeias mesmo cerebrais diferentes, mas que eles se misturam várias vezes. Então, o pânico, o ataque de pânico, por exemplo, ele está ligado a esse sistema do panic, né? Enfim, ele está ligado a esse sistema do panic e essa ameaça muito intensa de ser abandonado. Mas isso não quer dizer que isso não possa se misturar, porque na medida em que você, por exemplo, tem um ataque de pânico, na minha história, por exemplo, você a partir daí marca o ataque de pânico como uma experiência desagradável e passa a ter medo, né, de ter um outro ataque de pânico. Então você tem é muito frequente a gente ter, por exemplo, pessoas que têm ataques de pânico ou, enfim, uma situação de angústia, como descreveu Freud lá em 1895, mas que, enfim, a gente chama de pânico hoje em dia, que tem um ataque de pânico aqui muito intenso e que depois disso desenvolve transtornos de ansiedade, assim, né, gerais, assim, né? Então, porque constrói uma sensação, sensibiliza esse sistema aí e fica com medo de que isso possa voltar. Bom, então meio que deu para mapear um pouco o medo, para a gente tentar então entrar no campo relacional. Eu posso falar mais sobre o medo se vocês quiserem, é um assunto que realmente me interessa muito. Mas, enfim, e que ele aparece de muitos jeitos na nossa vida que a gente não tantas vezes nem percebe. O medo ele vai se montando, especialmente na infância, né? Assim, a gente dá pouca atenção para isso, para a importância do medo na infância e como esses dois sistemas, o panic e o fear na infância, estão tão conectados assim. Então o medo de ficar só, o medo do escuro, o medo do monstro no escuro, e essas coisas vão se misturando aí. Bom, aí então vamos falar sobre o medo de amar, o medo da relação, o medo de se relacionar. Eu vou dividir em três tipos de medo de se relacionar. Eles se misturam várias vezes, mas eu vou tentar fazer essa divisão aqui para ajudar vocês assim a pensar, mas será que em qual grupo que eu tô? Mas isso não é determinista, assim, obviamente é uma divisão para tentar um pouco simplificar uma situação para poder olhar para ela. Vamos lá. A primeira situação, eu acho a mais clara, que a gente já falou aqui, eu já falei aqui nesse vídeo que chama Medo da Rejeição ou Neurose de Abandono. Vou botar aí embaixo também esse vídeo para vocês verem, se vocês quiserem, que é o medo de ser abandonado, né? O medo da solidão, o medo do abandono, que é o panic, né? Que está ligado a esse sistema. Nesse sentido, não é exatamente medo, não é exatamente medo no sentido da ameaça, é medo de ficar só, é medo de ser abandonado. E aí, isso eu acho que é o mais frequente assim, na narrativa das pessoas, é o que mais aparece, medo da solidão, medo de ficar só, medo de não sobreviver só, medo de não conseguir dar conta só. E a gente faz aquela distinção entre solidão e solitude, que eu também já falei aqui, né? Então você tem que construir a sua solitude e tal, que eu acho que não é uma boa resposta, porque não é assim tão simples, mas muito embora a possibilidade de estar só e não se sentir abandonado é fundamental na vida.
conseguir construir esses campos de experiência de estar só, sem se sentir só. Mas é uma coisa que essa aí é muito intensa, e o medo de ser abandonado, ela obviamente tem origem na infância, né, da gente não ter construído muito bem capacidade de estar só, de se divertir só, que a gente chamaria de solitude, de se divertir só, e realmente esse medo do abandono, que está naquele texto do Freud que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que é o Inibição, Sintoma e Angústia, ele marca a gente de uma maneira que é uma experiência muito ameaçadora, concretamente. E a gente fez essa marca lá atrás, nessa infância, e a gente carrega ela com a gente. Isso não é uma fala assim, é concreto, né? Porque essas experiências, muito embora elas não sejam mais memórias episódicas, coisas que você consiga lembrar, elas estão gravadas no que a gente vai chamar de inconsciente, né? Mas como memórias num outro campo de aprendizado afetivo mesmo. Elas estão gravadas lá, de fato, né? Esses aprendizados emocionais estão enfiados lá, gravados. E aí tem uma discussão de que lugar exatamente do cérebro, se é o cerebelo, a amígdala e tal, como é que é, onde que foi parar, mas essa conexão está lá. Então, quando você experimenta algo na vida que te lembre esse conteúdo desse abandono, essa sensação volta. Mesmo que não volte o episódio ou os episódios que deram origem, porque esses episódios estão um pouco perdidos no campo do córtex. Estão um pouco perdidos assim no campo da representação, da declaração, foi aquele dia, mas essa memória afetiva, emocional, ela volta, ela retorna, entendeu? Retorna mesmo, você sente, né? Nesse sentido, a memória volta, mesmo que você não consiga dizer, é uma memória implícita, né? Nesse sentido, ou inconsciente aí e tal, mas ela volta como no sentido que você sente aquela possibilidade de abandono, é real, aquilo é real, não é assim uma invenção. Então, isso é um dos campos. E isso gera reações diversas nas pessoas. Gente que tem muito medo de ser abandonado pode ser muito agressivo, por exemplo, em função disso, porque tem muita raiva, porque acha que aquela pessoa vai abandonar ela, então isso gera uma raiva. Pode ser muito fazer tudo para agradar aquela outra pessoa, para tentar não ser abandonado, por exemplo. Isso é uma outra situação. Eu falei muito nesse vídeo da neurose de abandono, medo da rejeição. Vai lá ver se quiser, mas essa é uma outra situação que você hipercompensa isso, assim, né, e tal. Uma outra situação é de não querer nem se relacionar, não quero me conectar com ninguém porque eu tenho muito medo de ser abandonado, então para evitar esse absurdo, essa ameaça, eu não vou me conectar. Então, talvez essa seja a sua história, talvez essa seja a sua narrativa. Então, essa é uma possibilidade, primeira. E aí você tem que entender as suas narrativas de abandono, né? Você tem que tentar construir, entender as narrativas de abandono, não é assim descobrir, é entender a sua experiência de abandono e conseguir construir campos de segurança para entender que você não vai morrer estando só. E aí você pode se relacionar, paradoxalmente, entendendo que você não vai morrer estando só, você consegue se relacionar. E aí aqui eu não estou dizendo só do relacionamento romântico, estou falando do relacionamento humano, em termos gerais. Tem gente que tem tanto medo de ser abandonado, de ser rejeitado e tal, que não consegue se relacionar com ninguém. E aí a gente vai montar coisas tipo timidez muito intensa, vergonha, ameaça do outro, o que estão pensando de mim e tal. Tudo isso está muito ligado a isso. Tudo isso está muito ligado ao medo de ser abandonado. Mas é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, da timidez, da vergonha muito intensa, do medo de falar e tal, medo de se colocar, a gente já está entrando no outro campo, que é o campo do medo mesmo, é a ameaça do outro. E aí a gente vê essas conexões tão próximas entre esses dois sistemas, do abandono e do medo. Então você tem medo do outro, né? Porque o que o outro vai achar de mim? Porque isso pode gerar abandono, mas concretamente você sente medo. Por quê? Porque você gravou na sua história aí situações na sua infância, provavelmente, na escola, enfim, o que seja, de que você foi julgado, assim, olhado e tal, de maneiras que te geraram abandono. E o abandono é em si uma experiência desagradável, então ela foi registrada como um traço que te traz medo, entendeu? Então, é um pouco isso assim que acontece. Uma coisa importante de entender sobre o medo, que eu vou falar aqui agora, é que uma sensibilização padrão para ele é a dor. Dor causa medo. Evolutivamente faz muito sentido, né? Dor causa medo. Você sentiu dor, você faz um registro de medo. Eu acabei de tomar um choque ligando essa luz para fazer esse vídeo e lembrei do dia que eu tomei um choque quando eu era criança e tal. E senti medo, entendeu? É simples assim. Só que a dor do abandono também causa medo. Né? Então a dor da rejeição causa medo. A dor não é só a dor da pele, né? De uma topada no dedão, é a dor de modo geral, tudo isso é dor.
Então, são sistemas diferentes de dor, mas eles meio que evoluem do mesmo lugar. É dor. Então, dor causa medo. Então, nesse sentido, a timidez está ligada ao medo que vem dessa dor, desse abandono, entende? Então, é um outro desdobramento. Mas aí a gente vai entrar nessa segunda hipótese do medo de se relacionar, aí seria literalmente o medo do outro, né? O que esse outro pode fazer comigo? E aí, muitas vezes, isso talvez seja um pouco mais raro, em certo sentido, do que o medo do abandono, mas de gente que tem histórias de relações muito traumáticas, de muita violência e que tem medo mesmo de sofrer essa violência de novo. Então, é um estresse pós-traumático nesse sentido, né? Você está com medo. Eu não vou me meter em nada de novo porque eu me dei tão mal daquela vez, tão mal, que eu não quero nada disso para mim de novo, entende? E isso é muito concreto, isso aí não é assim uma coisa, a pessoa está inventando e tal, não. E vou dizer o que disse de novo no vídeo, no começo do vídeo. E estou dizendo isso para quem tem medo mesmo, não é para quem está dizendo, não sei se eu quero me relacionar agora, porque, cara, acabei de sair de uma relação muito longa. Não é isso que eu estou dizendo. Essa galera que enrola os outros usando esse argumento do não estou preparado agora porque foi muito traumático. Não é isso. Como você não vai saber diferenciar isso sobre o outro, eu estou falando com você sobre o que você sente, entendeu? Isso é que é importante nesse vídeo, porque o outro usa esses argumentos que você não vai saber se isso é verdade, que me diz que é verdade, que não é verdade e tal. Então não é sobre isso, não é sobre o outro. Pensa sobre a sua história aqui. Né? Pensa que se cada um pensar sobre a sua história, o mundo caminha melhor. Assim a gente consegue se relacionar. Se cada um se concentrar em ser mais ético consigo mesmo, nesse sentido ético, não no sentido de valores morais, mas ético no sentido de perceber e diminuir a distância entre os afetos e a ação. Esse é um outro assunto muito mais complicado. Mas, enfim, esse medo, ele acontece concretamente, né? E aí você tem que conseguir tentar entender de onde que vem esse medo e entender que é uma sensibilização desse sistema muito intensa, mas que, muito embora essa experiência pareça muito concreta e pareça te dizer que na vida, em todo lugar que você botar a mão, vai ter alguém te mordendo, nesse sentido, sabe? Assim, você registrou isso. Isso não é real, é óbvio que não é real, mas eu dizer isso não resolve. Então, nesse caso, aliás, em todos os casos, terapia, conversa, entendimento, segurança, construção de laços, construção de vínculos, construção de campos de segurança, para que você consiga entender de fato que as relações não necessariamente te fazem tão mal ou te ameaçam tanto. Isso é importante mesmo, porque você, como eu já disse aqui, você vai aprender que as relações não são aquela relação que te fez aquilo se relacionando. Não tem muito outro jeito, não adianta eu te contar que, olha, não é assim, tem gente que não é tão cretina, tem gente que não é tão violenta, tem gente que não é tão perversa. É óbvio, você sabe disso, mas a impressão que você tem é que sim, que você vai ser agredido, agredida de novo. E não precisa ser assim, entendeu? Então, mas para isso você precisa construir novas experiências de relação. Só que é paradoxal, né? Porque como é que eu vou construir uma experiência de relação se eu não consigo me relacionar? Porque eu tenho medo. E aí é nesse momento que a figura do terapeuta, do interlocutor, da pessoa com quem você vai conversar, faz tanto sentido. Para você, então, construir campos de um pouco mais de segurança, entendeu? E de não ameaça. Isso é muito importante, mas é importante que você saiba. Faz sentido eu sentir isso. Eu tenho uma sensibilização desse troço aqui, é concreto. Por isso que eu gosto dessas paradas de imagem e tal, porque não é assim os negócios. Isso existe. Na nossa vida, isso vira um troço ultra complexo, mas é concreto. Em alguma medida também é concreto. Tá em você não tá maluco, entendeu? Você não tá assim, sei lá. Não, tem uma coisa que tem a ver com uma história, com as suas relações, com as suas experiências, mas está lá. Tem uma química acontecendo nisso também, a partir das suas experiências, entendeu? A partir das suas experiências tem um desenrolar químico. Tudo isso está ligado. A gente é a experiência e a química também. E bioquímica, né? Tudo isso. Bom, uma coisa importante aqui é assim, mas de onde que veio isso? De onde que vieram esse medo do abandono, ou esse medo talvez você não saiba, talvez não esteja claro em você, esse medo do outro e tal. Às vezes está claro, às vezes você fala, cara, eu tive uma história lá muito ruim e tal.
às vezes não está claro, às vezes é muito mais confuso. E as pessoas várias vezes respondem assim, não, é porque meus pais tinham uma relação muito abusiva, assim, muito violenta, então eu acho que eu fiquei... trouxe esse modelo para mim de que uma relação é assim violenta. E isso é uma argumentação muito frequente, nesse sentido, assim, de que a relação dos seus pais determinou a maneira como você entende as relações, tanto no que você tem medo, quanto no que você repete. Não, meus pais tinham uma relação abusiva, então eu faço relações abusivas também. Não é assim, né? Esse se então, se eu tenho, se os meus pais, então eu, não é assim que funciona, não tem uma relação de causalidade assim dada, porque você viu aquele modelo acontecendo, você repete. Não é assim, não é por osmose que a gente pega as paradas, a gente pega por o aprendizado nesse sentido afetivo e emocional, não acontece exatamente assim. A gente pode discordar de mim, mas eu não acho que aconteça assim. Eu acho que ele passa por outros caminhos. Eu acho que é melhor pensar, é mais interessante pensar que como que os seus pais se relacionaram com você, para que você então tenha um registro de que as relações afetivas possam ser violentas. Entendeu? É claro que a relação violenta dos dois, os seus pais, pode ter te dado uma sensação de ameaça. Mas aí é dessa sensação de ameaça que a gente tem que falar. Não é desse modelo narrativo que você está replicando. Quando a gente começa a entender modelos narrativos da relação dos pais e tal, a gente já está muito adiante do nosso processo de amadurecimento emocional, entendeu? Isso já está enfiado aqui em muitos lugares. Então, se a relação deles foi traumática para você, e é possível que ela tenha sido, ela foi traumática para você, então é desse trauma para você que você tem que tratar e pensar, não é em que medida que eu estou imitando aquilo que eu vi. Não é exatamente assim, entendeu? Que funciona o nosso sistema de aprendizado. Não sei se estou me fazendo entender. Assim como, eu tenho medo de ser abandonado porque o meu pai abandonou a minha mãe. Então eu tenho medo de ser abandonado também. Pode ser, mas é mais provável que você tenha medo de ser abandonado porque o seu pai te abandonou você. Ou a sua mãe te abandonou ainda antes disso, ou você teve medo da sua mãe te abandonar. Não é vendo, a gente não é tão empático assim nesse sentido, não é vendo o abandono do outro que a gente se sensibiliza desse jeito. A gente sente o abandono. Quando a gente sente o abandono é que a gente faz registros. A gente não entende tão claramente por identificação e faz aprendizados. Não é assim que funciona, desse jeito, entendeu? Isso pode acontecer desde que te sensibilize intensamente, mas não é vendo o outro que você assume aquele modelo para si. Não é assim tão simples, o que é uma notícia muito boa, isso quer dizer que você não precisa repetir a relação dos seus pais. Realmente não precisa. Bom, vamos chegar então no terceiro modelo. O terceiro modelo, a terceira modalidade do medo de se relacionar, é um pouquinho mais estranha, assim, ou não tanto, mas é estranha, que é o medo do que você mesmo sente. Então, poxa, como assim o medo do que eu mesmo sinto? Assim? Estranhamente, tem gente que tem medo de se apaixonar, concretamente, medo de sentir aquele troço, de sentir aquele descontrole, aquele desgoverno, aquela excitação, aquele troço todo. Tem gente que se apavora com isso em si. Se apavora com esse fenômeno. Isso é muito engraçado porque muita gente passa a vida procurando esse fenômeno justamente. Tem gente que fala, cara, tudo que eu queria me apaixonar, a grande maioria das pessoas, né? Que eu queria estar apaixonado, que eu queria estar apaixonado de novo, enfim, tudo isso e tal. São os apaixonados seriais, né? Assim, os em busca da eterna paixão. Então, é interessante que, por outro lado, tem a gente que fala, eu detesto me apaixonar, eu não quero me apaixonar, e tem a gente que realmente odeia essa sensação, no sentido de se sentir ameaçado por essa sensação. Então, o medo, nesse sentido, é muito interessante porque ele pode vir de fora como uma ameaça, mas ele pode vir de dentro. Então, o que vem de dentro em você, como um descontrole, na sua leitura, é ameaçador. Por quê? Mas aí por quê? Por quê? Por que o seu próprio afeto é ameaçador? Aí essa é uma discussão muito interessante. Aí a gente volta para o campo freudiano, assim, de um jeito muito mais forte, né? Porque assim, parece que esse desejo, que essa coisa, que esse impulso, essa pulsão, como ele diria lá, sei lá, ela não pode ser realizada, ela não pode existir, no sentido, não só ela não pode ser realizada, como ela não pode existir porque ela ameaça a minha integridade. Isso é muito interessante. A gente poderia pensar assim que para isso ter acontecido na sua história, isso não estava lá a princípio, assim, né? É muito difícil de acreditar que uma criancinha tenha se sentido ameaçada por um prazer, né? Por uma excitação, por um interesse, assim e tal.
Mas então a gente pensaria que você, por alguma razão, associou algum castigo, alguma punição, alguma repressão a essa situação de desejo. E a gente, obviamente, entraria na narrativa do complexo de Édipo e tal, e tudo que vem daí, né? De que você, então, tinha um desejo que não podia ser realizado, que não podia estar. E aí você, então, começou a problematizar e querer reprimir os seus desejos. Mas eu acho que muito antes disso, antes do complexo de Édipo, em termos da sua história, isso pode ter acontecido de várias maneiras, né? Então, muitas vezes eu acho que você pode ter experimentado coisas em você que não pareciam adequadas, né? E que você foi intensamente reprimido. Não só o desejo de namorar a sua mãe, né? Então, desejo muito de... quero muito esse doce, tapa na sua mão, assim, tal. Então, tô dando um exemplo bobo, tá? Mas então a gente teria que tentar voltar e entender por que essa experiência desejante, assim, em você, ela te traz o medo, né? O medo em si. Isso é muito interessante, é um assunto que para mim interessa muito e que eu acho que é muito presente na vida das pessoas, que é o próprio desejo é um problema. Né? E aí a gente vai desdobrar isso em muitas coisas. E aí o apaixonamento é uma grande ameaça. Se o desejo é um problema, o apaixonamento é uma condenação. Né? Então, isso existe sim. Não estou dizendo que existe para todo mundo que fala estou com medo de me apaixonar, mas eu acho que tem gente que realmente tem medo de se apaixonar. Então, se você é uma dessas pessoas, vamos tentar entender por que você está conectando essa sua intensidade com algo tão apavorante. E é meio apavorante porque é um certo descontrole mesmo, pode ser, assim, você pode pensar como o que está acontecendo comigo e tal, que diabo é isso? E aí tem uma outra leitura que eu acho que é interessante, não sei nem se eu concordo com ela, eu acho que eu não concordo com ela, mas eu vou dizer aqui, eu acho interessante, que é a do Bolas, o Christopher Bolas, esse psicanalista contemporâneo, que eu já falei sobre ele aqui no canal, mas ele entende que na historiografia assim da criancinha, o momento aí que surge a sexualidade, né, a sexualidade montada no sentido fálico, assim, tipo a excitação genital, aí no terceiro ano, assim e tal, em torno disso, nesse momento que isso surge que essa criancinha então começa a sentir prazer de ser tocada, ou de se tocar, ou de ser tocada e tal, nesse momento ele considera que essa formação da sexualidade é em si traumática, ela é traumática em si. E aí você fala, como assim? Por que ela é traumática em si? Porque na ideia dele é como se você, até aí você tivesse uma mãe, né? Você tem uma mãe que cuida de você, que te dá carinho, assim e tal. E aí, de repente, é uma mãe idílica, assim, uma mãe perfeita, uma mãe acolhedora, assim, né? Tá tudo bem com ela. E aí, de repente, essa mãe também vira o seu objeto de desejo sexual, no sentido de excitação sexual. Você tem um tesão ali com os toques dessa mãe e tal. Então isso quebra na cabeça dele, na proposição do Bolas, isso quebra essa imagem dessa mãe perfeita. Isso desfaz essa imagem. E isso em si é traumático. Essa entrada da sexualidade nesse sentido que a gente está entendendo genital, né? Para o menino e para a menina. Isso em si é traumático. Então, nesse sentido, a sensação em si da sexualidade, do erótico nesse sentido, do prazer erótico, sexual, que está ligado ao lust lá pro Panksepp, essa aparição, esse surgimento em si é ameaçador. Eu não sei se isso faz sentido, porque se fosse assim, a gente teria que pensar que é assim em todas as culturas, e eu não acho que seja. Não acho que seja. Eu acho que tem culturas que isso não vai ser ameaçador, assim, que vão modular o surgimento do erótico, assim, de um jeito mais harmônico do que a nossa. A nossa faz, não, o erótico não pode existir. Já falamos muito disso aqui também. O erótico não pode existir. Então eu acho que está mais ligado a isso, está ligado a como a gente culturalmente diz que o erótico não pode existir, que o prazer, que o sexual não pode existir. E aí a gente então entende essa formação, quando a gente sente ela na idade adulta, ela lembra a gente desse prazer erótico e tal, que não pode existir, que tem que ser reprimido e tal. E aí a sensação do apaixonamento é muito ameaçadora. Então eu acho que está mais ligado a isso. A essa potência que vem e que você aprendeu por medo, né, por castigo nesse sentido, por repressão, de que ela não poderia existir. Mas isso acontece muito cedo, e eu acho que como isso é tão intenso, e aí falo, por exemplo, do Martim aqui, como a intensa relação dele quando ele vê cenas de amor e tal, nos filmes, por exemplo, Martim, meu filho, tem 6 anos, e é óbvio que ele já foi reprimido a essa altura do campeonato.
Mas é interessante de ver como é assustador para ele, essa intensidade que acontece no corpo. Ele outro dia falou uma frase muito boa, ele falou: o amor é a destruição do meu corpo. E eu falei: é mesmo? O amor nesse sentido, né? Porque, e aí tinha muitos conteúdos junto disso. Aí já é um outro assunto, mas o amor traz a possibilidade do abandono, ele depois desenrolou isso. Eu tenho muito medo de beijar alguém e depois essa pessoa ir embora sem dizer tchau. Estou expondo meu filho, mas tenho medo de beijar alguém e essa pessoa ir embora sem dizer tchau, e não sei, um dia, né? Tudo isso é um dia. Mas, ao mesmo tempo, essa potência é em si ameaçadora, porque ela parece trazer algo que nos descontrola, desgoverna e tal. Então esse é um outro caminho da história, muito interessante para pensar, que talvez seja o seu caminho, entender até que ponto ele está ligado a uma repressão ou a uma vontade de controle que você perde, né? Uma vontade de controlar e de saber de si exatamente que você perde. Como que isso pode se desenrolar. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Em terapia, em interlocução, em conversa com alguém, conversando com alguém, para você entender de onde pode vir isso e como você pode lidar com isso tudo de maneiras mais saudáveis. Assim, mais saudáveis na medida não é de fazer desaparecer isso, mas entender que talvez você consiga se relacionar, entendendo que isso está lá e ir aprendendo que talvez o outro não vai te abandonar e que se te abandonar você vai sobreviver, aprendendo que talvez o outro não vai te agredir e que se te agredir você pode ir embora e você vai sobreviver, você pode sair, você pode dizer chega, e aprendendo que o seu desejo pode te ameaçar, mas ele não vai te destruir. Então, são maneiras de aprendizado emocional que a gente consegue fazer na idade adulta, né? Refazer. Então, era mais ou menos isso, gente. O que vocês acham? Até semana que vem. Tchau!